coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, ele pediu ao ministro André Mendonça do STF uma investigação sobre o que ele classificou como vazamento seletivo, depois da publicação das conversas entre o Flávio e o Daniel Vorcaro pelo Intercept Brasil. Nessa representação, Marinho pede a apuração do vazamento de informações sigilosas do inquérito do Banco Master no Supremo. E nessa frente, o coordenador da campanha do Flávio solicita também uma investigação sobre a origem do material divulgado, onde ficou guardado e quais agentes tiveram acesso a essas informações. Ele alega no pedido que não quer questionar a liberdade de imprensa, mas sim identificar os responsáveis pela divulgação de um material sigiloso. Ele escreveu o seguinte: a liberdade de imprensa não elimina o dever estatal de apurar a origem de vazamentos de autos sigilosos. O que se pretende é a apuração da origem do vazamento, da cadeia de custódia do material divulgado, dos agentes que tiveram acesso aos elementos sigilosos e da eventual utilização indevida de informações protegidas por sigilo para fins de constrangimento público, interferência política ou desequilíbrio do devido processo legal. Olha, o Rogério Marinho é um cara inteligente, sem dúvida. Deles ali é o que tem mais miolos, né? Neto de Djalma Marinho, que dá nome a Salão da Câmara, né? Djalma Marinho esse que era presidente da CCJ quando a ditadura impôs a cassação do Márcio Moreira Alves e ele não aceitou, Sendarena, e até disse uma frase, citando Calderón de la Barca, né, dramaturgo espanhol, ao rei tudo menos a honra. Teve um papel importante ali, mesmo sendo homem da ditadura. Disse, não, há limites. Tudo menos a honra, né? E caiu por causa disso. O Rogério Marinho, nesse caso, poderia lembrar mais um pouco o avô, porque, veja só, esse senhor, eu me lembro do dia que ele caiu em prantos, porque havia golpistas presos na Papuda, e como você sabe, Rafael, ninguém ali estava sendo torturado, ninguém ali estava sendo maltratado, ninguém ali estava submetido a sevícias. Ninguém ali estava submetido ao regime que o líder político dele defende, que é o Bolsonaro hoje. Embora tenha começado carreira no PSB. Que destino, hein? Não, estava todo mundo sendo bem tratado. Né? O mundo reclamava, me sangue de novo. Oxe, né? Não era assim, o pau de arara estava muito duro de aguentar. Mas ele chorou. Mas não chora. Nós temos mais de 600 mil presos, certamente uns 60%, 70% submetidos a condições muito graves e mais da metade presos em situação irregular. Teve lágrimas de Rogério Marinho. E eu vou dizer onde esse inimigo me leva. Por acaso a gente viu reclamados vazamentos que atingiram Alexandre de Moraes, atingiram o Toffoli, dos vazamentos que atingiram Lulinha, dos vazamentos que atingiram aqueles que são adversários políticos deles, da cabeça deles. Alguém os viu reclamar disso? Eu posso falar isso porque eu digo que eu sou contra qualquer vazamento. Que de fato não tem nada a ver com a imprensa. A imprensa vazou. Desde que a imprensa não participe do crime, não articule junto, já aconteceu? Já aconteceu. Na Lava Jato chegou a acontecer. Mas desde que a imprensa não seja cúmplice do vazamento, ajude a fazer o vazamento, crie circunstâncias para fazer o vazamento, então isso não tem nada a ver com a imprensa. A liberdade de imprensa, 2 artigos da Constituição são o 5º e o 220. Né? Agora, vazamento em si não. Só que ele quer investigar esse vazamento. Os outros vazamentos, não. Alguém viu o Rogério Marinho se levantar contra a indústria de vazamentos que virou a CPMI do INSS? Que era um vazamento de um lado só?
vazamentos que buscavam atingir o governo, ou vazamentos que, enfim, transformaram aquilo num circo. Porque com a vida privada de investigados, etc., no caso Vorcaro, namorada, nunca reclamou. Então é uma gente que faz reclamações seletivas também. Respeito, ele deveria, quando eu evoco o avô dele, eu evoco a memória de um avô, o Marinho, de quem eu certamente, se contemporâneo à época adulto fosse eu, teria divergências, mas dentro do campo que escolheu, né, impunha-se um limite. Né? O Djalma Marinho decidiu ser, o Rogério Marinho decidiu ser o pensador de uma gente muito ruim para a política brasileira. Né? E aí, enfim, não, eu diria assim, eu poderia estar junto com o senador dizendo, vamos lá, contra os vazamentos. Mas, senador, contra todos os vazamentos, né? Não só contra os vazamentos que prejudicam o seu candidato, mas mais do que prejudicar, o problema desse vazamento é que revela que o Flávio é um pouco o oposto do que ele dizia ser. Esse é o problema. Porque eu insisto, Rafael, vou voltar à tese. O Master financiar filme não é crime. Receber financiamento do Master para filme não é crime. Isso não são tipos penais. O problema é saber, o dinheiro teve mesmo essa destinação? E como é que fica, né? Que o Master é um problema dos outros. O problema é que você tem um choque meio... aquelas coisas de novela mexicana. Todo mundo achava que a Mercedes fosse a mocinha. Mas a Mercedes, no fim, era a vilã. Né? Este é o problema. Segundo a construção deles. Segundo a construção que eles fizeram. É por isso que é muito complicado sair disso.